Meus queridos irmãos, chamo a atenção de vocês agora por um ponto em que a igreja está trabalhando para fazer, é um passo que a igreja está dando a mais e nós gostaríamos da contribuição dos irmãos a esse respeito, que é, nós estamos pensando em nos mudar, nós já estamos vendo uma perspectiva de crescimento da igreja, graças a Deus por isso, e já tem algum tempo que nós estamos orando a esse respeito e nós estamos buscando galpões com preço justo por perto aqui da igreja para a gente estar fazendo essa mudança. E aparentemente Deus abriu uma porta para a gente, que é na rua de baixo aqui da igreja, Nós estamos com a intenção de alugar 2 galpões, um do lado do outro, para melhorar a estrutura, principalmente a sala das crianças ali. Então eu gostaria que, se os irmãos quiserem, e eu espero que queiram, estar dando uma olhada no galpão lá embaixo, porque nós precisamos do feedback dos irmãos a esse respeito, sabe? Eu gostaria muito que depois do culto, o Júnior, o Lucas está com a chave desses galpões ali embaixo, eu gostaria muito que depois do culto os irmãos fossem aqui na rua de baixo, juntamente com ele, e visualizassem o galpão. Nós queremos saber a opinião dos irmãos a esse respeito, tá? Então eu peço de maneira humilde que os irmãos possam estar indo ali no galpão embaixo, tá vendo o galpão e nos ajudando, ok? A esse respeito, amém? Bom, fique de pé, você que pode. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos. Marcos, no capítulo de número 8, nós estamos dando continuidade à exposição deste livro e hoje nós chegamos no capítulo de número 8 do Evangelho de Marcos. Vamos fazer a leitura até o verso de número 21. Marcos, capítulo de número 8, verso 1. O texto diz assim: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e abençoou-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e testando, pediram-lhe um sinal no céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? E tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quantos parti os 5 pães para os 5.000?
quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, 12. E de quanto partiu 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, 7. Ao que lhes disse Jesus, não compreendeis ainda? Só até aí. Feche os seus olhos, mais uma vez. Oremos ao Senhor. Pai, nós damos graças ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, está conosco, o Teu Espírito habita em nós, e nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos deixou órfãos, porque nós temos este selo, essa garantia. O Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor. Por isso, ó Deus, nós clamamos ao Senhor que o Senhor possa falar aos nossos corações como filhos do Senhor. O Senhor nos adotou, o Senhor nos comprou com Teu sangue precioso, e nós clamamos ao Senhor que o Senhor fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Nos guie, ó Deus, pois Tu és o bom pastor. Nos alimente, ó Deus, porque o Senhor sabe exatamente qual é a melhor dieta que nós precisamos aqui comer. Portanto, ó Deus, nos sacia a fome e nos ajude em nome de Jesus nessa manhã. Amém e amém. Podem assentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje o tema da mensagem é Jesus e a incredulidade. Nós vemos textos aqui que se referem à incredulidade dos seus discípulos, se referem à incredulidade dos fariseus. Então o tema da ministração não poderia ser outro a não ser este, Jesus e a incredulidade. E o que nós vamos ver a princípio? Nós vamos ver 3 pontos aqui importantes. O primeiro é a segunda multiplicação de pães e peixes. O segundo ponto é o questionamento dos fariseus a respeito de um sinal que eles pedem. E o terceiro ponto é a repreensão que Jesus dá aos seus discípulos por não compreenderem ainda, depois de tanto tempo, depois de tantos sinais e milagres, o que Jesus estava falando e ensinando aqui. Mas em caráter de introdução, eu não sei se você fez algum sacrifício para alguém. Eu não sei se você já chegou a amar tanto um artista a ponto de se sacrificar por ele. E no meio artístico, isso acontece de maneira corriqueira, né? Tem os fã-clubes, existe, né? Eu me lembro que quando vem algum artista internacional, então, que vai se apresentar no Brasil, o fã-clube desse artista, eles ficam na fila muito tempo antes do show. Então eles passam por frio, calor, chuva, eles passam por momentos angustiantes ali no sol, eles se sacrificam pelo seu ídolo, né? Pelo seu artista preferido. E nós, costumeiramente, nós nos sacrificamos também para aquilo que nós amamos, sabe? Nós nos devotamos, nós temos sacrifícios, nós oferecemos sacrifícios para artistas, para pessoas, para coisas. Nós nos sacrificamos, nós gastamos dinheiro com aquilo que é irrelevante, nós compramos posters, CDs, hoje já não tem mais CDs, né? Hoje a gente baixa a música, mas a gente vê muitos vídeos no YouTube, nós gastamos energia nos sacrificando, nós gastamos tempo nos sacrificando, e aqui nós vamos ver um povo que se sacrifica, e eu gostaria de chamar a sua atenção para isso. O versículo de número 1 começa dizendo, naqueles dias, quando outra vez reuniu uma grande multidão e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, tenham compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Um ponto importante a ser observado aqui, em primeiro lugar, é obviamente a compaixão de Jesus para um povo que tem fome. Jesus, ele tem compaixão, Jesus, ele percebe que um povo que vem para ouvi-lo sente fome, e Jesus, ele expressa essa compaixão. Ele começa dizendo, olha, esse povo está comigo aí, já tem 3 dias, essa grande multidão, mais de 4.000 pessoas aqui, a conta de 4.000 era feita somente aos homens, mas havia provavelmente mulheres e crianças, então você poderia facilmente dobrar este número, facilmente. Então digamos que tenha 8.000 pessoas seguindo Jesus por 3 dias consecutivos. Jesus percebe a fragilidade deles, Jesus percebe que os mantimentos haviam acabado.
Então Jesus disse: olha, esse povo tem fome, e eu sei, eu tenho compaixão deles, e eles precisam comer. Eu não posso mandar embora eles de jejum assim, porque muitos vieram de longe, e eles podem desfalecer pelo caminho, eles podem morrer no caminho de fome. Jesus, ele sabe e entende a sua fome, meu irmão. Ele conhece a sua vida, ele tem compaixão de você, ele se conhece e sabe dos seus problemas, das suas fragilidades, das suas necessidades. Jesus, ele te vê, ele sabe, ele te conhece muito bem. Mas o que Jesus fazia nesses 3 dias? Jesus, obviamente, ele ensinava, em primeiro lugar, ele curava os enfermos, ele expulsava demônios, ele fazia todas as boas obras que nós vimos no decorrer da exposição do livro desse evangelho, do livro de Marcos. Mas o que é importante destacar aqui, eu gostaria de chamar a sua atenção, que às vezes passa despercebido na nossa leitura, porque quando a gente faz a leitura do texto, logo a gente foca, óbvio, e isso é digno de nota, ele é focado na multiplicação dos pães, mais uma vez, essa é a segunda multiplicação, e o foco está aí mesmo. Só que tem um ponto que eu gostaria, que é secundário, eu sei disso, é secundário, mas eu gostaria de destacar, que é o fato desse povo estar com Jesus, com fome há 3 dias. Por isso, em caráter de introdução, eu falei a respeito dos sacrifícios, porque nós fazemos muitos sacrifícios em prol de outra coisa, em prol de outro Deus, em prol de um lazer, em prol de um jogo de futebol. A gente fica na fila para ouvir um cantor que a gente gosta. Mas enquanto Jesus, meu irmão, esse povo que saiu para ouvir Jesus, eles levaram mantimento, eles contaram, eles não saíram com as mãos abanando, eles sabiam o que eles iriam enfrentar. Só que eles gostaram tanto de Jesus que o tempo foi passando, os alimentos foram se acabando, o suprimento foi se acabando, mas eles não foram embora. Isso eu gostaria de destacar para os irmãos. O alimento está indo embora, eu estou comendo, o primeiro dia está tudo bem, eu trouxe mantimento aqui na bolsa para isso, segundo dia eu já começo a racionar porque o negócio está bom, a gente está ouvindo o mestre, ele está fazendo sinais e milagres, curando, a gente está ouvindo seus ensinos, nós estamos amando a Jesus, e o segundo dia o alimento acaba, no terceiro dia eles percebem que o alimento acabou, mas eles continuam ali. Por que eles continuam ouvindo a Jesus mesmo com fome? Porque eles percebem que Jesus é de fato o pão da vida. Esse povo percebe que Jesus é diferente dos outros mestres, que não importa a fome na qual eles estão sentindo, eles precisam ouvir, eles precisam ver mais, eles precisam conhecer mais a Jesus. E aqui eu destaco o ponto, meu irmão: qual sacrifício você tem feito para Jesus? Nós abandonamos o ensino de maneira muito fácil, mas a gente se sacrifica, a gente coloca dinheiro no negócio, a gente vê outra coisa. A gente não oferta na igreja não, mas para comprar uma coisa que não tem valor, que é secundária, a gente vai. A gente não investe no reino de Deus, mas eu invisto no meu reino, com coisas secundárias. Eu não me sacrifico em prol do Evangelho, em prol de Jesus, por amor a Jesus, mas eu me sacrifico em um monte de outras coisas. Eu ergo em meu coração um monte de ídolos e eu vou alimentando esses ídolos, porque cada ídolo, meu querido irmão, ele exige um sacrifício de você. Às vezes você ama muito o trabalho, a sua família vai para o beleléu. Você trabalha tanto e o trabalho começa a se tornar uma fuga, porque às vezes a sua casa é um inferno e você precisa trabalhar porque você não quer voltar para casa, e a desculpa é o trabalho. Acontece também, sacrifícios e mais sacrifícios são feitos, mas o sacrifício por Jesus, ele é difícil de acontecer. Essa multidão de quase 8.000 pessoas sacrificaram a vida para ouvir o doador da vida. Meu irmão, se esforce mais em seguir a Jesus. Se esforce mais em conhecer Jesus. Se esforce mais a estar com Jesus. Às vezes você está passando por um problema e às vezes é fome mesmo. Às vezes você tem um problema financeiro. E esse problema pode ser de variadas coisas. Você se encontra nele, às vezes porque você é um péssimo administrador mesmo. Você gasta dinheiro com bebidas, com coisas que são irrelevantes. Você é irresponsável mesmo. Mas às vezes fizeram mal para você. Às vezes te mandaram embora. Às vezes você não tem dinheiro mesmo. Às vezes você está passando necessidade e fome dentro de casa mesmo. Meu irmão,
mesmo que isso seja verdadeiro, não abandone Jesus. Fique com Jesus até o fim. Mesmo com fome, mesmo com a barriga vazia, o nosso Deus há de multiplicar pães e peixes. Amém, meus irmãos? Bom, então Jesus olha para esse povo com fome, tem compaixão dele, e ele então diz aos seus discípulos, o texto, essa segunda multiplicação é bem semelhante à primeira multiplicação. Então Jesus chega para os seus discípulos e diz: olha, esse povo está com fome, o que a gente vai fazer, né? Aí os discípulos falam assim: quem que pode alimentar essa multidão aqui? Como que a gente vai comprar pão aqui? Não tem como, Jesus. Só que essa frase dos discípulos, ela é difícil de engolir, sabe? Porque os discípulos, eles parecem que se esqueceram da primeira multiplicação. Parece que os discípulos se esqueceram de quem Jesus é, de quantos milagres ele fez, de como ele andou sobre as águas, de como ele expulsou demônios. Mas ainda que eles não tivessem presenciado a primeira multiplicação, a história de Israel não poderia deixar com que esses homens se tornassem incrédulos. Por quê? Porque Deus alimentou um povo no deserto, 2 milhões de pessoas no deserto, aproximadamente. Ainda que eles não tivessem presenciado a primeira multiplicação de pães e peixes, o Deus de Israel poderia facilmente fazer o maná cair do céu mais uma vez tranquilamente. O nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus dos impossíveis. Esse é o Deus de Israel. Ele faz maná cair do céu, meu irmão. Ele faz a rocha jorrar água. Mas esses discípulos percebem, melhor dizendo, esses discípulos, eles têm uma falta de fé, incredulidade. Perceberam a primeira multiplicação e não se atinaram para ela. E o que eles fazem então? Questionam Jesus: como que nós vamos multiplicar, aliás, como que nós vamos saciar a fome desse povo mais uma vez, Jesus? Isso é incredulidade, meus irmãos. Nós temos que crer no Deus da história. E o nosso Deus é o Deus que supre a necessidade do seu povo, pois Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é e será eternamente o mesmo Deus. Deus pode fazer os mesmos milagres, meus irmãos, quando necessário. Não é porque Deus curou uma enfermidade em você que Ele não pode curar de novo. O problema é que a gente acha que esse Deus, o nosso Deus, só pode realizar um tipo de desejo só. É como se fosse um gênio da lâmpada mágica. Eu só posso realizar 3 desejos. Mas não, o nosso Deus, Ele multiplica pão uma vez, e Ele multiplica pão de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e quantas vezes for necessária. Esse é o nosso Deus. Os discípulos não estão entendendo. E nós não podemos viver nessa fase incrédula, mas nós temos que ter fé, esperança e paciência nos momentos de tribulação que nós atravessarmos. Esses discípulos estão provando isso mais uma vez. Jesus, no verso 5 diz: e Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Ou seja, aqui nós temos uma semelhança muito grande com a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ele pega os pães e dá graças a Deus. Mais uma vez, Jesus agradece pelo alimento, o pouco que tem. E obviamente que mais uma vez nós temos que seguir o seu exemplo e agradecer, por mínimo que seja, a Deus pelo que Ele tem nos dado. Mas o texto continua dizendo que depois dessa multiplicação, eles comeram e se fartaram. Deus multiplica pães e peixes a ponto deles se fartarem de alimento. Eles comem até se fartarem. E como se só isso não bastasse, ainda sobra 7 cestos cheios de pães. 7 é o número de completude.
Então Deus, ele completa a sua obra, ele traz a fartura para o seu povo. No verso de número 11, Jesus então ele embarca para a região de Dalmanuta e o texto vai dizer: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Então nós temos alguns pontos, melhor dizendo. O primeiro ponto, que esses fariseus se encontraram com Jesus com a intenção de discutir com ele mesmo. Não é uma dúvida sincera que eles estão tendo, não é um pedido sincero que eles estão fazendo para Jesus, mas o caráter é de discutir, o caráter é de blasfemar contra Jesus mesmo. A intenção é clara, eles queriam acusar Jesus, tentando-o, é o que o texto vai dizer, e ao tentar, eles pedem um sinal a Jesus. Isso aqui é interessante, eles pedem um sinal a Jesus, como se os sinais que Jesus estivesse fazendo, não fossem suficientes. Então atenção, Jesus multiplica pão 2 vezes, Jesus cura enfermidades, Jesus expulsa demônios. Só que esses sinais para os fariseus não são suficientes para que eles cresçam. Então ele pede um sinal, nos mostram um sinal no céu. Por que eles apontam para o céu? Porque eles não acreditam que os sinais que Jesus está fazendo são sinais vindos da parte de Deus mesmo. Veja a dureza do coração desses falsos mestres. Eles não estão acreditando que os sinais que Jesus faz vêm da parte de Deus. Então eles dizem: nos dê um sinal no céu, ou do céu, ou da parte do céu. Então Jesus diz: a essa geração nunca, não lhe será dada nenhum sinal. A esta geração, ou seja, a vocês que pedem um sinal, nenhum tipo de sinal para vocês, fariseus, serão suficientes para que vocês cresçam que eu sou o enviado da parte de Deus. Meu irmão, para um incrédulo, sinal nenhum bastará para crer em Jesus. E isso se assemelha muito com a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus está fazendo muitos sinais. Aí os mestres chegam para Jesus e dizem: olha, esse homem está expulsando demônios pelo dedo de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Aí nós temos a frase clássica que Jesus diz: que todo pecado contra o Pai será perdoado, contra o Filho será perdoado, mas contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. E aqui a dureza de coração tem essa intenção. Eles não querem crer, eles estão vendo sinais e prodígios e não querem crer, a ponto de pedirem um outro sinal. Então Jesus diz: a essa geração má, nenhum sinal bastará. Para vocês que têm um coração endurecido, sinal nenhum justificará a encarnação do Verbo, ou a crença em Jesus, em ser o Cristo de Deus. Nós temos que tomar cuidado, tá, irmãos? Muito cuidado com os sinais que nós pedimos a Deus, porque eles podem se basear em incredulidade. E os milagres que nós pedimos a Deus, eles têm que se basear em fé. Nós pedimos um sinal a Deus, às vezes, a cura, uma porta que a gente pede para que Deus abra, um sinal para a gente tomar algum direcionamento. E às vezes a gente pede isso no sentido de provar a Deus, no sentido de tentar a Deus, com incredulidade no coração. Mas nós não podemos agir assim. Nós temos que pedir sinais a Deus com fé. Nós temos que pedir para que Deus realize milagres em nosso favor com fé e esperança. Porque esse Deus, Ele faz sinais. Ele continua fazendo sinais. E depois desse texto, dessa passagem, Ele continua os seus sinais. Os sinais de Jesus, eles não são interrompidos por causa da incredulidade dos fariseus. Os fariseus, eles estão perdidos. Mas Jesus, Ele não para. Ele faz os seus sinais para um povo que precisa de sinais. E nós temos que viver assim também, de igual maneira. Tendo fé e esperança. Orando pacientemente para que Deus abra caminhos para que nós possamos passar. Verso de número 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco, e não tinham consigo senão um só.
Preveniu-os Jesus dizendo: vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Meus irmãos, o fermento aqui, em que Jesus faz referência, tem um entendimento negativo. O fermento é um símbolo do mal ou de uma má influência. Sempre foi na história de Israel, sempre foi na história cultural bíblica. O fermento ele tem um sentido negativo. No Evangelho de Mateus, é o texto paralelo, é uma referência ao ensino dos fariseus e saduceus. Então todo fermento ele tem um sentido negativo. Então Jesus está dizendo: olha, acautelai-vos do fermento, daquilo que é mal, do falso ensino dos fariseus. Aqui o texto vai dizer do ensino dos fariseus e do ensino de Herodes, do fermento de fariseus e do fermento de Herodes. O fermento dos fariseus nós sabemos o que é. O fermento de Herodes nós não temos uma compreensão muito clara do que seria, mas a ideia, a compreensão mais clara é que se refira à mesma petição de sinais por incredulidade, por dureza de coração. Então há um consenso nessa interpretação. O fermento dos fariseus e o fermento de Herodes se resume à mesma coisa. A petição de um sinal vindo da parte de Deus por causa da incredulidade que eles têm a respeito dos sinais que Jesus está fazendo. Ok? Então eles discorrem entre si, os discípulos. Por que Jesus está fazendo isso? Por que Jesus está falando a respeito de fermento? Olha a compreensão dos discípulos. Bom, Jesus multiplicou o pão, sobrou um monte de pão, nós comemos o pão, sobrou só um pão. E Jesus está falando de fermento. Nossa, nós esquecemos de comprar pão. Olha só a compreensão dos discípulos. Jesus está falando: cuidado com o fermento dos fariseus e de Herodes. O que eles estão fazendo? Nós não temos pão para comer. Meu Deus, nós somos péssimos administradores. Olha a compreensão dos discípulos. Essa é uma compreensão embotada. Os discípulos não estão compreendendo absolutamente nada do que Jesus está ensinando aqui. Nada. Aí Jesus disse: vocês não estão percebendo? Perguntou-lhes. Por que discorreis sobre não tedes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quanto partiu os 5 pães para 5.000? Quantos cestos de pedaços vocês recolheram? Responderam eles: 12. E de quanto partiu os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vocês não estão entendendo que eu não estou falando de pão, que o meu problema não é pão, que o nosso problema não é falta de pão. Não interessa se você tem um pão ou 7 cestos cheios de pães. A questão não é essa. A questão é o fermento dos fariseus. A questão é um ensino falso, fraudulento, que engana, que desvirtua, que tira homens e mulheres do caminho correto. A questão é exatamente esta. Muitos, meus irmãos, se preocupam com o pão. Na igreja brasileira, muitos se preocupam só com o pão. O problema do pobre é o quê? É falta de ensino? É falta de Jesus? Não. O problema do pobre é o pão. O problema do pobre é a fome. Alguns colocam até a fome no lugar do evangelho. A igreja se torna então uma grande ONG. Nós temos muitas teologias aí que afirmam isso. Teologia católica da libertação. Nós temos agora recentemente a teologia a TMI, Teologia da Missão Integral, que fomentou muito isso no Brasil. Nós temos outras teologias aí, a teologia do coach, que vai falar que o seu problema, na verdade, é que você não tem dinheiro. O problema é que você é pobre. Nós temos muitas outras teologias aí que confundem, que são fermentos. E o que Jesus está dizendo para os seus discípulos? Cuidado com o fermento desses homens, dos fariseus. Cuidado com o fermento de Herodes. Em outro lugar Jesus disse: pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Pobre, meu irmão, sempre vai existir até a volta de Cristo. Sempre. Pobre você acha em todas as esquinas. Nós somos pobres, meus irmãos. Nós não somos ricos, nós não somos abastados, nós somos pobres. O pobre nós sempre vamos ter, mas o problema que Jesus está dizendo aqui não é a fome. O grande problema que Jesus está colocando aqui para os seus discípulos é o ensino. Muitas igrejas não dão a mínima doutrina.
Muitas igrejas não dão a mínima para o ensino bíblico, o ensino teológico. E o grande problema que Jesus expressa aqui é exatamente esse. Você não tem que ter cuidado com o que você vai comer amanhã, se você tem comida ou não tem. Você tem que ter cuidado se você está com Jesus ou não está. O cuidado que na qual você tem que ter é se você está sendo bem instruído pelas Escrituras ou não. Jesus se preocupa, meu irmão, com aquilo que é ensinado. E isso diz respeito a obras que você faz e que você realiza também. As suas obras, elas não podem ser relaxadas, meu irmão. E não é porque você tem formação acadêmica que você pode abandonar as Escrituras assim, porque nós temos um problema noético, nós temos um problema de memória, nós temos um problema de percepção. Esses são os efeitos noéticos do pecado. Nós esquecemos, nós temos que reler as Escrituras muitas e muitas vezes. Não dá para a gente ficar tranquilo. Não, já li a Bíblia uma vez, basta. Não basta não, meu irmão. Você tem que ler corriqueiramente as Escrituras, você tem que viver estudando as Escrituras. Não dá. Jesus, ele se importa com o ensino. E a nossa responsabilidade, meu irmão, está em pregar o Evangelho. O Evangelho é a defesa contra as heresias, contra os falsos ensinos. E obviamente eu não quero dizer com isso que a ajuda ao pobre deve ser esquecida, obviamente que não, porque nós temos responsabilidades também em viver o Evangelho. A igreja, ela foi chamada para acudir, para socorrer pobres, viúvas, órfãos em suas tribulações. A igreja tem esse caráter também, mas a igreja não é uma ONG. A igreja é um ponto do reino de Deus, ela é a luz desse mundo. Nós somos essa luz, nós somos esse sal que tempera as coisas. Portanto, meu irmão, nós temos que cuidar sim uns dos outros, eu não estou negando isso, mas eu quero destacar o que Jesus destaca: cuidado com o ensino, cuidado com o que você ouve na internet, cuidado com o que você aprende, porque um pouco desse fermento pode fazer levedar toda a doutrina que você aprendeu. Um pouco desse fermento pode desvirtuar completamente toda a teologia que você aprendeu até aqui. Então, tomar cuidado com o que nós ouvimos é importantíssimo. Você é responsável por aquilo que você ouve. Você é responsável por aquilo que você aprende. Tomamos de base os bereanos. Paulo está ensinando aquele povo, o povo de Bereia, e tudo que Paulo falava, eles pegavam as Escrituras. Deixa eu ver se o que Paulo está falando é verdade mesmo. Tudo que Paulo falava, o povo olhava para as Escrituras e viam se eram verdade ou não. Nós não podemos desprezar as Escrituras e temos que tomar cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Cuidado com a teologia na qual você ouve por aí. Conclusão: siga Jesus mesmo na fome, meu irmão, mesmo na tribulação, porque uma grande ceia nos espera. Nós nos sentaremos com o nosso Deus e cearemos com Ele. E o profeta vai dizer que haverá um grande churrasco, carnes gordas serão servidas, e nós teremos a nossa fome saciada de uma vez por todas. Portanto, não se desvie. Está difícil, está ruim, a barriga está roncando, está com fome, meu irmão. Continue amando a Jesus. E de maneira bem prática, se você está com esse tipo de problema, procure a igreja, que a igreja vai te ajudar. Amém, meus irmãos? Segundo ponto, tome cuidado com os ensinos dos fariseus. Tome muito cuidado. Cuidado com a negação de Jesus Cristo. Jesus é o nosso Deus. A Ele nós servimos, amamos, a Ele nós nos sacrificamos. Não aos ídolos, não a artistas gospels. Nós nos sacrificamos por amor a Jesus Cristo. E terceiro ponto, evangelize, meu. Não feche a sua boca, seja um servo bom e fiel, porque isso é o que é importante. O Evangelho é mais importante do que o pão. A mensagem do Evangelho, a pregação do Evangelho é mais importante do que o pão que é multiplicado. É melhor ir para o céu com a barriga roncando do que para o inferno com a barriga cheia. Evangelho, o ensino de nosso Senhor está acima de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Amém. Fique de pé.
Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nessa caminhada, Deus, de sacrifício em busca por santidade, em busca por conhecer ao Senhor. Nós queremos, ó Deus, nos apaixonar e viver amando o Senhor todos os dias, mesmo que as tribulações nos cerquem, mesmo que a dor, que a fome venha nos assolar. Mas nós queremos Te amar, ó Deus, acima de todas as coisas. Nós não queremos, ó Deus, nos desviar de Ti. Portanto, nos ajude. Nós sabemos, ó Deus, e compreendemos que o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor olha para as nossas fraquezas, para as nossas necessidades, e o Senhor se compadece de nós. Nós sabemos disso. E nós queremos, ó Deus, que o Senhor encha o coração de fé desse irmão que ainda tem dúvida desse Teu cuidado. Esse irmão, ó Deus, que duvida do teu ato de guiar como um bom pastor, que o Senhor, ó Deus, possa convencê-lo em nome de Jesus. Nos ajude, ó Deus, a ser crentes e não incrédulos, a perceber os sinais que você fez na história, que o Senhor fez na história, os sinais que o Senhor fez e já efetuou em nossas vidas inúmeras vezes, que o Senhor possa nos encher de fé mais uma vez e esperança, que o Senhor possa nos atender, ó Deus, quando nós clamarmos ao Senhor, porque nós sabemos que os Teus olhos não estão fechados, nós sabemos que os Teus braços não estão encolhidos, para que não possa nos abençoar. Portanto, ó Deus, em nome de Jesus, esse irmão que precisa de um milagre, esse irmão que precisa de um sinal para ser guiado, para seguir um caminho, que o Senhor possa dar esse sinal com fé, em nome de Jesus. Pedimos esses sinais não com base em incredulidade, porque nós conhecemos o Senhor. O Teu Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor. Portanto, nós cremos, ó Deus. Então, aquele que precisa de um milagre, que precisa de um sinal, que o Senhor possa dar em nome de Jesus. E que o Senhor possa nos guiar com fé, Deus, crendo naquilo que é importante. Que nós possamos, ó Deus, andar por fé e não por vista. Que, meu Pai querido, as dores deste mundo não venham, Deus, a nos afligir a ponto de pararmos. Em nome de Jesus. Mas que o Senhor possa nos fazer, ó Deus, andar por fé, esperança e amor, para a glória do Teu santo e bondoso nome. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês, em nome de Jesus. E lembrando, meus irmãos, você que pode, o Júnior Lucas vai estar indo lá, no galpão aqui embaixo, você que pode, vai lá ver o galpão e nos dê o seu consentimento, em nome de Jesus, amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus, vão em paz.